Se eu cortar as linhas de abastecimento para o seu desenvolvimento de plantio. Quer ver um exemplo? Que é o que a Rússia sabe fazer muito bem. A Rússia, ela é dona de grande parte, da maior parte do fertilizante do mundo. Se ela falar assim, ninguém come mais, filho. A maior parte do planeta vai passar fome. Porque o que ele faz? Ele prende a logística de fertilizante. A plantação que vai estar até um tempo, a próxima também, depois vai começar a morrer, porque não tem fertilizante, não vai dar aquela mesma produção de antes. As pessoas vão começar a morrer de fome. E quanto mais ele resistir a isso, mais vai morrer de fome. Ele faz as pessoas ficarem de joelho. Petróleo assim, fertilizante assim. Eu já ia te questionar, ia citar a Rússia, aí tu vem e me traz essa questão dos fertilizantes. Sim. Quando tu fala que vai acabar aquela guerra, que a guerra vai ser diferente... Isso. Talvez antes da Rússia, agora recente com a Ucrânia, ficasse o entendimento que aquele padrão de guerra ficou na Segunda Guerra, né? E que não vai ter novamente uma terceira guerra mundial, que vai ser outro tipo de guerra. Só que a Rússia, agora com o conflito com a Ucrânia, tudo bem, não tem sinais que isso vai evoluir para uma terceira guerra, mas começa a ter outro tipo de conflito lá pro lado de Israel, China com Taiwan, que toda hora volta a falar nisso. Se isso é verdade, por que nós estamos com essa tensão de conflitos militares mesmo, por exemplo, Venezuela e Guiana? Porque isso é o medo. É aí que eles trabalham o medo. Não, mas já está acontecendo na Rússia. Sim, na Rússia está acontecendo, mas aí você fala, em pouco tempo, 3 episódios aconteceram rapidamente. Primeiro foi a Ucrânia, com lançamento de mísseis, guerra para lá, guerra de tanque, guerra de drone. Depois... Hamas e Israel. E logo depois, Guiana com Venezuela. Em pouquíssimo tempo. Parece que eles querem fomentar essa possível grande guerra para que a população mundial fique com medo. Esse é o meu entendimento. Porque guerra, igual tinha guerra do Vietnã, não está tendo mais. Vamos totalizar? Quantos mortos nessas 3 guerras que aconteceram nesse último tempo? Mole, só em Saigon morreu o mesmo número que morreu. Só num ataque lá de Saigon morreu o mesmo número que morreu nessas 3 guerras. Então, quer dizer, diminui-se o número de vítimas, que a guerra não é mais de atrito, fica um ataque aqui, um ataque ali, aí de vez em quando tem mas aumenta o medo. E é isso que é o objetivo, aumentar o medo. A minha leitura é essa. Porque se fosse massivo, a Rússia já tinha varrido aquilo ali. Tudo bem, ia ter a resposta da OTAN. Eu não estou falando quanto ao contra-ataque, beleza. Mas se fosse desse jeito, guerra como era antigamente, a Rússia tinha varrido aquilo ali com mísseis. E a proposta não é... Pra você ter uma ideia, a guerra da Rússia, né, nesse preâmbulo que a gente conversou, está mais de grãos do que outra coisa. O controle de grãos da Ucrânia é o que há na Europa. É o que há. Está matando mais do que talvez as bombas. Não, a Rússia controla os grãos. Não, a Ucrânia não. Porque quem é o dono dos grãos naquela área é a Ucrânia. Pô. Isso é muito importante. E a Rússia com os fertilizantes. Exatamente. E aí, se ele pegar parte desse comércio de grãos que ele já está fazendo, distribuindo para o Irã, para aqueles outros países, ele está tirando de alguém. Pô. Então essa guerra é bem cruel. Bem cruel. É um cruel sem mortes, é o que eu falo, sem atrito. Antigamente, 2 blocos, todo mundo de machado, escudo, quem ficasse em pé ganhava. Hoje em dia não é assim. Tá, o que você está dizendo é que até esse conflito militar que está acontecendo... Tem as suas coisas de logística. Não, mas está dentro do que você está dizendo, que já mudou, é um outro cenário. Sim. E talvez isso esteja provocando um medo, uma tensão. E porque está sendo... Tem outro as coisas estão acontecendo. Vai chegar o momento que não vai precisar desse medo, dessa tensão. Israel e Hamas. Que vai estar em prática. Que fique bem claro. Grupo terrorista tem que ser dizimado. É o nome. Grupo terrorista. Tem que ser dizimado. Se é Agora, a sociedade palestina não é todo mundo terrorista. É a mesma coisa que você falar que você vai atacar uma favela no Rio de Janeiro e vai matar todo mundo que está lá. Está errado, né? Mas também você tem que ver que foi descoberto grandes jazidas de petróleo e gás na área da Palestina. Você acha que Israel não está interessado nisso?
Claro que tá, pô. Claro que tá. Tudo que é recurso. A guerra não acontece por causa de só ideologia. Não acontece só por causa disso. Não acontece. O recurso está sempre à frente. O que vai me dar vantagem? É isso né? Guerra não é legal para ninguém, cara. Ficar defendendo um lado. Não, cara, você tem que ver o que está em jogo. Cara, o ataque terrorista do Hamas, aquilo foi covarde, aquilo foi vil. Cara, que sacanagem que eles fizeram, cara. Atrair o quê? A resposta de Israel. Olha o que está acontecendo. O nego tá arregaçando a porra da Palestina. Aí eu te pergunto, resgataram todos os reféns com essa jogando bomba pra tudo que... Não. Resgataram alguns, mas tem refém ainda sumido. Então, quer dizer, é um jogo sujo. E o interesse vai muito além do refém, né? Assim, inocente é quem acha que um lado é bom. É. Essa que aprendi, demorei para aprender. Não dá para acreditar, né? Não tem bonzinho não. Guerra da Ucrânia, não tem bonzinho. Não tem. Não tem, infelizmente. Verdade tem que ser dita. Não tem, a gente não está falando de Estados Unidos. Qual é o país mais livre e que mais influenciou o mundo ocidental? Estados Unidos. A CIA vendia droga. Vendeu dentro dos Estados Unidos. É legal isso? A CIA fazia experiência, fazia experiência com os seus próprios cidadãos no MK Ultra. Isso é legal? Torturava as pessoas. Isso é legal? Então, tem bonzinho na história não, mano Glauber. Tem bonzinho não, cara. Não tem bonzinho. O que move são os interesses. Volto a dizer. Tá, então nós já estamos naquele momento de guerra que você está falando. Aí ou estamos no processo? Como eu disse, Rússia conservadora. Aí você acha que ele é bonzinho? Não. Aí que não é bonzinho mesmo. Entendeu? Não tem bonzinho nessas histórias. Brigas por lideranças mundiais não tem bonzinho. Ninguém tá ali de boa fé. Ninguém. Ninguém quer ajudar. Essa é a verdadeira verdade que tem que ser posta na mesa antes de começar qualquer pauta. Então, aí nós estamos falando de outras formas de guerra, né? Sim. A gente estava falando dessa mudança climática, de provocar um terremoto e tal. Sim. Nós estamos falando de controle de mente. Controle de mente já está acontecendo. Isso que você está dizendo já é controle de mente. Uhum. Através da mídia. A manipulação da mídia. As narrativas para um lado e para o outro. E aí você, de repente você facilita até um ataque. Sim. Por que não? Né? Houve um ataque do Hamas, sim, mas será que... O Egito, eu não gosto muito de entrar em detalhes desse embate entre Israel e Hamas, porque tem umas coisas meio estranhas. E uma das coisas o Egito, isso é real. Claro, não vai estar em toda a mídia, porque a mídia tem um lado, mas vai estar em sites especializados, você vai encontrar. O Egito avisou que ia ter ataque, Uns 10 dias antes, ele avisou. Vai ter ataque, vai acontecer alguma coisa. Israel fez alguma coisa? Não. Aí você vê os terroristas entrando em Israel. Cara, eu vi um depoimento de uma agente do Mossad falando. Não entra uma barata em Israel sem ser vista. A segurança é incrível. Como é que entrou aquele tanto de terrorista e ninguém fez nada, cara? Só foram ver depois que estava matando todo mundo lá dentro. Eu não estou falando que facilitaram. Não é essa a pegada. A pegada é por que não descobriram que estava tendo invasão, Será que ninguém... O que aconteceu? Por que não foi dado uma certa atenção ao Egito avisando que ia ter alguma coisa? Vou te dar um elemento histórico que vai juntar com isso. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Bem mandado. E é interessante que, Pearl Harbor teve aviso. A inteligência falou que era possível, isso está em documento, cara, que era possível o ataque, né? Atacar aquilo lá do Japão. Por que abaixaram a guarda? Você tá assim para não tomar soco no rosto. Aí você, no meio da luta, você vai abaixar vai tomar um soco na cara, Ou você queria tomar um soco na cara. Para falar aí, lá, viu? Mal agora pra caramba. Eu vou lá. Entendeu? Exatamente. Então, a gente não pode pautar as coisas assim com essa mania. Eu digo até que é uma mania de ter um lado, de defender um lado. É ver os acontecimentos, ter uma posição e uma mentalidade adulta sobre o tema para você discorrer no assunto. Não é entrar como um garoto, fulano é bonzinho, o outro é malzinho. Nunca funcionou assim. Mas é o que está dominando, né, cara? Volto a dizer, quando eles dividem,
É facinho de manipular. Assim. E controla por aí, né? O controle vem daí. Porque você não consegue se reorganizar como um grupo grande, e aí quando você não consegue se organizar para ter um objetivo fim, você acaba sendo manipulado, sendo levado para um lado, né? Como folhas no vento. Mano, volta aqui aí um superchat. Manda ver. Chegou o superchat aqui do Gustavo Lins, ele me mandou 2 superchats, foram os últimos. Ele fala que, Júlio, será que Israel facilitou o ataque do Hamas para ter o álibi de atacar e dominar? Bem, essa primeira resposta eu vou me isentar, porque não tem como eu, aqui, diretamente do Fala Glauber, ter essa certeza. Mas é uma coisa que não pode se descartar. Né? Tá tudo em pauta. A gente, o que está dando... o que está dando robustez a essa nossa conversa aqui no podcast é isso. Eu não estou tomando partido de nenhum lado, cara. Eu não defendo lado nenhum. Eu quero que tudo fique em jogo, mas agora eu provar isso... Infelizmente, vou deixar o espectador do Superchat um pouco triste, mas eu não posso nem dar minha opinião porque eu vou para um lado, né? E eu só daria minha opinião com fatos concretos na mesa, documentos, depoimentos de um lado, de outro, mas isso não tem. Então a gente não tem como afirmar isso que você perguntou. Mas você citou um elemento que é questão de descoberta de petróleo e gás. Que ninguém sabia que tinha lá. Da mesma forma, Venezuela com Guiana tem o mesmo elemento. Exatamente. E aí você começa a ver que é o que eu falei anteriormente. O que move essas ações são recursos. Não é porque aconteceu A, não aconteceu B, não. É recursos que movem isso. Né?